Paz do Senhor, tudo bem com você? Eu espero que sim. Antes de mais nada, se puder, dá um like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, dá uma força pro canal. Meus irmãos, o tema desse vídeo é um tema que está sendo muito debatido na atualidade. O tema é: haverá tristeza lá no céu? Ou haverá tristeza no tribunal de Cristo? Então, teólogos de grande calibre estão tomando uma posição ou outra, né? E usam inúmeros recursos, recorrendo à língua original, etc. Mas é o seguinte: o convite desse vídeo, como qualquer outro vídeo do canal, é um convite para você fazer uma reflexão. Eu o convido a pensar, para ver se tem lógica. E é claro que nós vamos ler e analisar alguns textos bíblicos, ok? Então, primeiramente, vamos ler o texto que está sendo chave do debate, que está em 1 Coríntios, capítulo 3. Vamos ler do versículo 12 em diante. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo assim: se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Então ele está dando um exemplo do tipo de obra que a pessoa está construindo. E isso vai resultar lá no final, no galardão. As obras na terra nossa pode ser de ouro, de prata, de madeira, de feno ou de palha. A sua obra, versículo 13, a sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz. Ela será revelada pelo fogo, e o fogo provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, este receberá uma recompensa. Então, aqui o entendimento é que se o que você fez aqui na terra foi de verdade, foi de coração, a obra foi para Deus, então entendes que é de ouro, que é precioso. Então isso vai ter uma recompensa lá no céu, como é citado em outra parte do Evangelho, onde Jesus disse: ajuntem tesouros no céu. Correto? Agora vem o versículo da tristeza. Se a obra, versículo 15, se a obra que alguém construir for consumida, este sofrerá prejuízo. Que prejuízo é esse? A pessoa perde algo que ela tem, ou é um prejuízo de você perder uma coisa que você não tem? Se você não fez a boa obra, veja, você não tem. O prejuízo está em você não ter conquistado, não ter feito mais. Contudo, será salvo como alguém que consegue passar pelo fogo. Então, o debate se desenrola em torno disso aí. Então, quem alega, os debatedores que alegam que haverá tristeza, eles vão nesse versículo e vão para o original, e aí se desenrola. Porque está dizendo que este sofrerá prejuízo, no versículo 15. Só que a Bíblia, a palavra de Deus, nós não podemos analisar ela à luz de um versículo, de uma passagem, de um só pensamento. Correto? Uma coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: para o ser humano, qualquer ser humano, do pastor
ao ladrão, do líder religioso a qualquer tipo de pecador. Todos são pecador. Ninguém merece ir para o céu. Ninguém. Então, você, como está em Efésios 2:8, capítulo 2, versículo 8. Pela graça, vocês são salvos. Pela graça. Por intermédio da fé. Agora você veja bem. Se você é salvo pela graça de Deus, por intermédio da fé, não existe uma alegria maior do que essa para o ser humano. Porque veja bem, se o ser humano chegou lá no céu, foi salvo pela graça, o favor que Deus fez para você que você não merece, coloca isso na tua cabeça. A graça de Deus é um favor que você não merece. Aí chega lá, você não recebeu o galardão, por quê? Porque você não fez. Você vai ficar triste? Então eu vou ler uma passagem para você ver que não tem lógica, correto? E ela está em Mateus 20. Mateus 20. Jesus, veja bem, o próprio Jesus narrando a história dos trabalhadores da vinha. E ele começa assim: pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha, e combinou com eles pagar-lhe 1 denário pelo dia, e mandou-os para sua vinha. Tá, eu não vou ler inteiro porque é meio comprido, certo? Vamos para a parte onde eles recebem. Ao cair da tarde, versículo 8, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando dos últimos contratados e terminando com os primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperaram receber mais. No entanto, cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a reclamar do proprietário da vinha. Agora veja bem, essa parábola, Jesus está falando que é um simbolismo do reino do céu. E esse cidadão aí, que combinou o serviço com o Senhor, e quando ele foi receber, ele achou que ele não estava sendo recompensado da maneira correta, ele começou a murmurar. Versículo 11. Aí vamos se atentar à fala do Senhor para esses servos que estão reclamando. Que está, no caso, eles reclamaram o seguinte, versículo 12, dizendo: estes homens contratados, por último, trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Aí o Senhor, versículo 13, ele, porém, respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Pega essa parábola e coloca na ideia da tristeza no céu. Faz uma conexão. Você acha mesmo que alguém que ficar triste com o galardão ou sem galardão vai agradar a Deus? Porque se eu for salvo, chegar lá, não recebo nada mais além da salvação, eu tenho que dar graça de ser salvo. Porque se Deus fosse justo comigo, Ele me mandaria para o inferno. E na realidade seria isso que Ele iria fazer.
se não fosse o nosso sagrado e glorioso Senhor Jesus Cristo, que foi lá na cruz e pagou os nossos pecados. Porque justo seria nós ir para o inferno. Mas Jesus, por intermédio da graça dele, nos salvou. Então, como é possível uma pessoa que está se livrando da condenação do inferno, ganhando o reino do céu, a vida eterna de graça, fica triste de não receber um galardão pelo qual ele não produziu? Porque se tivesse produzido, se tivesse feito por onde, Deus daria a ele, porque Deus é justo. Então, uma pessoa, um teólogo, seja sábio, a quantia que for, a partir do momento que ele defende tristeza no céu, ele está combatendo a justiça de Deus. Não vai haver tristeza no céu, porque toda a justiça de Deus, que inclusive pode ser triste para o ser humano no sentido seguinte: vamos supor, você vai para o céu, teu pai, teu filho não vai. Isso pode ser uma tristeza? Pode, mas ela não é uma tristeza contínua, porque junto com aquela tristeza você vai ver a justiça de Deus. Você vai entender que a condenação daquele ente querido teu é justa. Então não tem como haver tristeza no céu. Um outro recurso que também usam para dizer, pegando um ponto aqui e acolá nas escrituras: ah, Deus se entristeceu, fulano aborreceu o Espírito Santo. Tem que entender o seguinte: nada do que o ser humano faz abala a Deus, porque não tem como o ser humano pegar Deus de surpresa. Isso é uma forma de Deus se comunicar com o homem, falando na língua do homem, para o homem entender o que ele está fazendo. Deus é eterno, Deus é todo poderoso, é um só Deus que coexiste em três pessoas, que os três são eternos. Antes da fundação do mundo, tudo que iria acontecer já estava calculado. Ele já tinha uma presciência de tudo. Então eu e você pode não entender muita coisa, só que nós temos que ter uma coisa na cabeça: Deus é justo, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Então, dizer que um salvo vai chegar lá no céu e vai ficar triste porque não recebeu um galardão pelo qual ele não produziu, não tem lógica. Não tem lógica. Essa tristeza faz parte da natureza pecaminosa do homem. Por exemplo, você vai trabalhar num determinado serviço e teu patrão diz para você o seguinte, não só para você e teus amigos: viu, aqui vocês vão ganhar o salário e mais tanto de produção. Tá bom. Aí você faz teu horário e vai embora. Mas lá uma meia dúzia de amigos seu, você foi embora 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. Os caras ficam até 10, 11 horas da noite. O outro dia eles pegam 5 horas da manhã. E com o passar dos dias eles vão acumulando hora extra, produção. Quando chega a hora do pagamento, você vai ficar triste porque você não recebeu, sendo que você não produziu. O sentimento de tristeza numa situação dessa, como numa situação ele já parte do pressuposto que o patrão ou Deus é injusto, porque você merecia.
Só que quando na verdade a pessoa está querendo merecer uma coisa que ela não fez. Então eu creio que ficou muito claro. Tudo a gente tem que ter uma interpretação bíblica, né, a respeito da palavra de Deus. Você tem que usar a Bíblia para interpretar a própria Bíblia. Só que você tem que usar a lógica. No ler a Bíblia, a mensagem geral da Escritura, você tem que ter lógica também. Porque senão, pessoas muito sábias aí vão sair com interpretações errôneas por causa de não usar da lógica. Tá bom? Meu irmão, se você chegou até o fim do vídeo, comenta aí alguma coisa aí, tá bom? Quero ter o prazer de responder o seu comentário. E esse canal aqui ainda é um canal pequeno, mas o cerne do canal é assuntos bíblicos, tá bom? Até onde tiver no meu alcance, eu quero estar respondendo as perguntas ou aos temas por dentro da palavra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida e a nossa vida, em nome de Jesus, amém.